1 trilhão guardado na poupança. É isso que o brasileiro tem, conforme o relatório atualizado agora de fevereiro do Banco Central do Brasil. Está aqui, a gente está na tela dele, né? O relatório da poupança de fevereiro aí de 2022 traz que o brasileiro, né, tem um saldo de depósito em poupança de 1 trilhão de reais. Gente, você sabe o que é 1 trilhão de reais? Assim, a quantidade de zeros que isso significa, né? É uma cifra imensa. Tá? E pior ainda é a gente descobrir que o brasileiro, colocando todo esse valor aí na poupança juntos, né? Todos os brasileiros juntos, o quanto eles deixam de ganhar, ou seja, o custo de oportunidade, né, que o brasileiro ele tem, que é alto esse custo, que poderia estar investido em um investimento, né, colocado uma aplicação que rentabilize mais. Não, o brasileiro prefere deixar numa poupança que rentabiliza menos. Então, isso que é o nosso custo de oportunidade. A gente vai entender isso melhor em números daqui a pouco, eu vou avançar, mas eu quero aqui deixar algumas telas, né, explicando aqui esse cenário de renda fixa no Brasil, né, esse cenário de poupança, de aplicações em poupança com um valor expressivo por parte, né, do cidadão brasileiro. Bem, aqui o Banco Central, a gente está num cenário também, né? Se casaram esses dois assuntos, tanto da poupança, que tem aí no seu saldo de 1 trilhão, com a Selic, a taxa Selic, né? Que foi ontem elevada para 11,75, conforme a gente vê aqui nessa tela. Bem, vamos falar um pouco aqui desse cenário aqui econômico. Tá? A gente tem aqui uma inflação no Brasil, né, que vem de uma subida aí de 6,76 em fevereiro do ano passado, de 2021, do ano passado, né? E o período de pandemia aí, né? Enquanto que a Selic, ela também foi, né, buscar aí essa freada da inflação no Brasil, né? Sendo elevada também pelo Banco Central. Então a gente tem aí um cenário de tendência de alta na Selic, que vem acompanhada também de um cenário de subida aí da inflação. Então o Banco Central persegue isso, buscando aí conter, né, a inflação nesse período, elevando as taxas de juros, tá? Para frear aí essa alta dos preços, né? A gente tem outro cenário aqui também que coincide com a chegada aí de muitos dólares no Brasil, tá? Então a lei da oferta e demanda em ação, a gente vê aí desde janeiro, tá, de 2022 aqui uma correção técnica no dólar, uma tendência de curto prazo aí, né, de baixa. A gente vê aqui essa queda expressiva do dólar, tá? Tentou aí um ensaio de recuperação, mas não conseguiu. Então tá aqui nesse momento no gráfico diário do dólar, tá? Dólar real. Aqui ele está aqui meio que embaralhado, né? Meio que lateralizado aqui nessa zona, tá? De suporte e resistência. Então aqui coincide com a chegada de muitos dólares no Brasil, por isso essa queda, tá? O cenário ficou bom para investir em renda fixa, então o investidor estrangeiro, vendo essa oportunidade, tá? Ele traz dólares para investir porque a taxa ela está vantajosa. Então a taxa sendo de 11,75 que a gente tem nesse patamar, tá? Ela fica vantajosa investir aqui. Enquanto que em países desenvolvidos, né, a renda fixa deles dá muito pouco, e aqui no cenário brasileiro está dando 11,75. Então vem aí bastante dólar. E com a entrada de muito dólar, né, a lei da oferta e demanda, o dólar tende a cair, tem muito dólar no mercado. E isso coincide, né, com a subida da Selic. Né? A Selic sobe, entra muito dólar e o dólar cai. Tá? E o investidor estrangeiro está vendo isso, essa oportunidade que está atualmente no Brasil. Mas o investidor brasileiro ele não está vendo isso e prefere deixar o dinheiro em poupança. Então você tem que estar com esse entendimento aí, né, do que como funciona uma economia, né? E a gente está aqui dando essa noção para vocês,
tá? Dessa entrada de dólares. Agora eu quero aqui mostrar para vocês o quanto isso pode rentabilizar se fosse aplicado não em poupança, se o brasileiro investisse em outro tipo de investimento, como um CDB, né, uma LCI, LCA, a gente vai ver quanto isso rentabilizaria. Então, pessoal, aqui eu tenho uma pequena tabela que mostra o retorno em um ano com essa Selic 11,75. A tabela ela está líquida, ou seja, está descontado já o imposto de renda de alguns investimentos que incidem imposto de renda, né? Até para a gente ter uma noção do líquido. Depois eu vou fazer um cálculo bruto, tá? Mas o retorno em um ano da poupança, né, o brasileiro deixando nesse cenário de Selic 11,75, a poupança está rendendo hoje 7,84%, tá? É líquido porque poupança não tem imposto de renda no ato do resgate, tá? Então o brasileiro aí resgataria, né, 10.783 em um ano, isso rentabiliza aí para a gente R$ 783,59, tá? Já o investimento, né, de renda fixa, que ganha aí por mês aí 100% do CDI, né, que rentabilize isso aí, né, 100% do CDI, o que significa? Tá? Significa que o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é uma referência no Brasil para os investimentos em renda fixa, tá? E essa taxa ela acompanha a Selic, então ela está acompanhando aqui esses 11,75. Tá? Então, se você pega 100% do CDI, você está dizendo que é quase que 11,75, a taxa cheia, ok? E descontado o imposto de renda, fica aí uma rentabilidade então real de 9,61, tá? Tirado aí 17,5 de um CDB, por exemplo, um título público que você compra. Então o líquido aí fica 9,61 com essa Selic 11,75. Entendido? Então, só aqui descontado o imposto de renda ainda ganha da poupança, né? Então fica aí de rentabilidade R$ 961,13. Então já quase que tem aí um superior R$200, né? Quase R$200 a mais no mesmo período de um ano, né, rentabilizaria mais que a poupança, descontado o imposto de renda. Um CDI de 120%, ou seja, 120% de 11,75, tá? Um investimento aí de renda fixa que rende 120% disso daqui, né? Um pouco a mais que isso. Então, quando você for tirar o imposto de renda, né, ele fica líquido aí, no final fica 11,55 ao ano, tá? Quase que pega cheio, né, esse valor, tá? Então esse valor ficaria aí de rentabilidade 1.155, né, muito superior aí à poupança, tá? Para você ter uma noção aí do valor líquido de quanto isso rentabiliza, tá? Olha quanto isso rentabiliza, gente, tá? Então o brasileiro está deixando de ganhar muitos valores, por conta que está escolhendo aplicar em uma opção que ela é mais fácil, né, mais simples de entender, porém não é inteligente, tá? Em termos absolutos aí não é inteligente. Eu quero trazer uma outra simulação para vocês de quanto seria aí a rentabilidade na poupança, tá, desses 1 trilhão do brasileiro. Vamos aqui primeiro ver quanto é 1 trilhão. Aqui eu tenho 1.000, gente, olha a cifra de zero, é muito zero. Então aqui eu tenho 3 zeros e depois, antes da vírgula, né, eu tenho aí 1.000. Se eu colocar mais 3 zeros, eu fico com 1 milhão. Se eu colocar mais 3 zeros, é 1 bilhão. Se eu colocar mais 3 zeros, fica 1 trilhão. Então são 12 zeros antes da vírgula, tá? Olha a cifra imensa que o brasileiro tem deixado na poupança. Se o brasileiro deixar na poupança, né, a poupança ela está nos rendendo, conforme a gente viu aqui, ao ano 7,84, tá? Isso ao mês, pessoal, descapitalizando essa taxa, né, isso daí vai dar 0,63 mais ou menos, tá? Então a poupança aí rentabilizaria ao mês 0,63 e não colocando nada, apenas deixando esse 1 bilhão. Quanto renderia isso no único mês, tá? Renderia aí 6 bilhões e 300 milhões, né? Rende esse 1 trilhão na poupança, tá? E então vamos guardar esse aqui, 6,3, tá? 6,3 é o que rende, bilhões é o que rende aí esses 1 trilhão na poupança no cenário atual.
E vamos aqui comparar com a renda fixa, tá? Vamos colocar aqui 1%, porque existem investimentos, tá? Que eu estou fazendo uma comparação bruta, tá? Mas existem investimentos aí que te dão 110% do CDI, 120%, 115% do CDI. Então, praticamente, né, fica aí 1% ao mês, tá? Quase que 12% ao ano, né? Então, vai te dar 1% ao mês. Então, só aqui de início, né, a poupança te dá 0,63%, que vai dar aí os 6,3 bilhões, tá? E aqui eu já tenho um cenário de 1% ao mês na renda fixa, tá? Esses mesmos 1 trilhão transferidos para investimentos que rentabilizam muito mais, em média aí 1% ao mês, não colocando mais nada, só os próprios recursos, né, paradinhos lá de 1 trilhão. Em um mês ele rentabilizaria aí 10 bilhões. Então, olha a diferença que o brasileiro deixa, né? De 10 para 3. Né? O brasileiro, né, deixa de ganhar bruto aí 3,7 bilhões. Isso no primeiro mês, pessoal. Por quê? O investimento ele é a juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Agora vamos fazer uma simulação, isso daqui em um mês, tá? Fica 3,7 um mês. Vamos fazer uma simulação aqui, o brasileiro deixando por 12 meses, tá? 12 meses, eu vou primeiro colocar aqui 0,63 da poupança em 12 meses. O brasileiro ganharia, né, em 12 meses, a juros compostos, juros sobre juros, quanto? 78,275. 78 bilhões 275 milhões. É isso que vai render se o brasileiro deixar esse 1 bilhão. Já se a gente colocar na renda fixa, né, a 1%, quanto fica? 126 bilhões 825. Olha o quanto, né, aos juros compostos, né, juros sobre juros, né, numa análise exponencial, né, no modelo matemático exponencial, olha quanto esses juros, né, se multiplica muito mais. Então, se a gente for fazer aqui esse cálculo, né, diminuindo aí os dois valores, fica 48 bilhões. Então, o brasileiro deixa de ganhar por mês aplicando em poupança, né, ao invés de deixar aplicado em renda fixa, ele deixa de ganhar 3,7 bilhões. E em um ano, ele deixa de ganhar quase 48, 49, né, 50 ali, bilhões de reais. Então, para você ver quanto a informação, o conhecimento, ele impacta na rentabilidade das pessoas, né, na qualidade de vida das pessoas. É por isso que é necessário uma educação financeira para o brasileiro ter noção, né, da diversidade de investimentos que existe no mercado financeiro. E não apenas a poupança, a tradicional poupança. E era isso que eu tinha para tratar com vocês, tá? Reveja seus investimentos, né? Tem muita opção inteligente no mercado. Você não precisa ficar refém da poupança, tá? Conheça sempre mais. Aqui no canal nós temos diversos vídeos que explicam, né, sobre isso, outros investimentos. Tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fica com a gente aqui no canal John Financeiro e até a próxima.